Acidente envolvendo 3 carros deixa um morto na BR-104. Homem encontrado morto em São José da Mata pode ter sido assassinado por engano. Procon realiza mutirão de renegociação de dívidas. E ainda os gols da 6ª rodada do Campeonato Paraibano. Hoje é segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024. E o Borborema Notícias começa agora. Boa noite. A gente começa mostrando um acidente envolvendo 3 veículos na madrugada de hoje, que deixou uma pessoa morta na BR-104, na região entre Queimadas e Aroeiras. O acidente aconteceu na madrugada de hoje na BR-104, em Queimadas, próximo à entrada de Aroeiras, no Agreste. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, foi uma colisão envolvendo uma motocicleta, um carro de passeio e um caminhão. 3 pessoas foram socorridas para o hospital de trauma, mas um rapaz de 29 anos de idade acabou morrendo no início da manhã. A motocicleta estava saindo de Aroeiras em direção a Queimadas e ele vinha com o farol traseiro, a luz traseira queimada. Como já ainda era madrugada, pouca iluminação, o veículo que vinha no mesmo sentido atrás dele não conseguiu frear e colidiu na traseira dessa moto. Com a colisão ele perdeu o controle, passou para a faixa contrária e colidiu de frente com o caminhão. O caminhão saiu da pista, o motorista não teve nenhuma lesão. Os condutores desse veículo que bateu atrás da moto, o condutor e o passageiro, foram socorridos para o trauma. Um detalhe, e muito importante, pode ter causado o acidente. Esse caso aí que a gente está falando é uma lâmpada traseira, que eu acho que não custa nem R$10, que pode ter causado toda essa situação, a morte de um jovem de 19 anos. A gente sempre alerta para o pessoal da manutenção do veículo para poder seguir pela via, mas infelizmente aconteceu esse acidente. Olha, e mais um acidente com morte foi registrado na Alça Sudoeste, aqui em Campina Grande. Um jovem morreu após colidir uma moto em um automóvel. O acidente aconteceu no sábado à noite, nas imediações do IPC, na Alça Sudoeste. Uma moto colidiu com um carro e o condutor da motocicleta acabou morrendo. O outro ocupante foi socorrido para o hospital de trauma. A vítima fatal morava no Jardim Paulistano e foi identificado como Jonathan. O motociclista lá com o passageiro dele saíram ali do mutirão e entraram na via sem os devidos cuidados, E um veículo que vinha em direção ao sertão, estava indo em direção ao sertão, colidiu na traseira desse veículo que causou a morte no local lá do condutor da motocicleta. É preciso ter cuidado. Toda a Alça Sudoeste está em obras de duplicação. Essa duplicação, como está em obra a via, a manutenção fica até mais difícil, Porque o pessoal fica esperando a duplicação e não faz a manutenção da via, como pode ter sido a falta de iluminação, Pode ter contribuído para esse acidente também. Por mais que a Polícia Rodoviária Federal faça campanhas, operações e oriente os condutores, os acidentes não param de acontecer na via. O fato, Juscelino, aqui é mais um final de semana em que a gente começa com acidentes, com mortes, nas BRs que cortam aqui Campina Grande, que chegam aqui aqui próximo da região de Campina Grande. Isso preocupa muito a PRF, Sim, demais. O nosso trabalho é salvar vidas, E você chega no final de semana desse que acontece várias situações de morte, e geralmente envolvendo pessoas jovens, que podiam ter toda uma vida de produzir para o Estado, para a família, e envolvendo também motocicleta. É o que a gente sempre diz, ter cuidado. Olha, a gente traz agora as atualizações sobre o homicídio que aconteceu na última sexta-feira em São José da Mata. De acordo com a polícia, a vítima pode ter sido morta por motivo banal. Investigadores aqui da Homicídios agiram rápido. Como eu disse anteriormente, fizeram flagrante dos 3 suspeitos. Restou esclarecido durante as oitivas, interrogatórios e demais diligências realizadas que realmente esses 3 presos em flagrante atuaram. E a motivação, que era o que restava ainda a ser esclarecido, por incrível que pareça, provavelmente por uso de entorpecentes, a vítima morreu, como se diz no jargão popular, de graça.
A vítima estava trabalhando como pedreiro nas imediações ali do local onde ele foi sequestrado e um dos presos, o dono do estabelecimento comercial de um bar ali na região, teria suspeitado da presença da vítima ali como, entre aspas, uma pessoa estranha, justamente, segundo consta dos autos, provavelmente ali sob efeito de álcool, alguma outra substância também entorpecente, junto com os outros 2 presos em flagrante, sequestraram essa vítima e o executaram. Ficou bastante esclarecido que a vítima realmente não tinha antecedentes criminais, não era envolvido com crimes, não envolvido com uso ou tráfico de drogas e foi sequestrado e executado realmente de uma forma banal, sendo que os suspeitos agiram suspeitando da presença da vítima ali na região, mas sendo que a vítima estava a trabalho e teria ido ao bar justamente apenas para consumir alguns alimentos. Chama a atenção, delegado, vocês foram muito rápidos, apreenderam um carro, apreenderam a arma, fecharam o cerco. Isso, rapidamente o inquérito foi esclarecido, falava-se inicialmente até de 4 pessoas envolvidas, mas deixou bem consubstanciado nos autos. Foram 3 os suspeitos, os 3 estão presos em flagrante. A arma de fogo, uma das armas de fogo usadas no crime, uma espingarda calibre 12, também foi apreendida. O veículo usado para sequestrar a vítima, né, que é de propriedade de um dos suspeitos, também está apreendido, um veículo Celta de cor preto. Ou seja, o crime bastante trabalhado e elucidado pelos investigadores, em menos de 24 horas estava esclarecido. A seguir, Policlínica do Catolé passa a fazer inserção de DIU em mulheres. E ainda, a Procon realiza mais um mutirão para renegociação de dívidas. Olha, o deputado federal pela Paraíba, Rui Carneiro, do Podemos, foi condenado a 20 anos de prisão e devolução de R$750 mil aos cofres públicos. Daniela Pimentel traz as informações. Dessana, o processo correu em segredo de justiça. O deputado federal Rui Carneiro e outras 3 pessoas foram condenadas pelos crimes de peculato, fraude em licitação e lavagem de dinheiro. Esse caso aconteceu na época em que Rui Carneiro era secretário de Esportes, Juventude e Lazer da Paraíba. Ele foi condenado a 20 anos de prisão e a devolução de R$750 mil aos cofres públicos. Segundo a denúncia feita pelo GAECO e Ministério Público, Rui e as outras pessoas condenadas são acusadas de integrar uma quadrilha especializada em fraudar licitações para desviar e lavar dinheiro público no processo que ficou conhecido como Caso Desk. As investigações tiveram início em 2013 e a denúncia só foi aceita em 2018. Conforme a sentença, foi feita uma dispensa de licitação para a compra de 5 mil assentos desportivos com encosto e 42 mil assentos desportivos sem encosto para serem instalados no Almeidão e no Ronaldão, em João Pessoa. Em nota enviada à imprensa, Rui Carneiro informou que recebeu com estranheza a notícia da decisão. Segundo o deputado, todos os assentos comprados que motivaram o processo foram comprados, instalados legalmente e passaram por contagem de auditores do Tribunal de Contas do Estado. Rui informou que vai recorrer da decisão. Daniela Pimentel para o Borborema Notícias. Olha, o Procon estadual está realizando mais um mutirão de renegociação de dívidas aqui em Campina Grande. A ação começou hoje e vai até sexta-feira. Em Campina Grande está acontecendo mais um mutirão organizado pelo Procon estadual. Essa é a 71ª edição, o primeiro do ano, aqui inaugurando aqui em Campina Grande. E ano passado nós fizemos 27 mutirões, né, porque nós entendemos que muitos consumidores, eles se endividam ou estão em estado de endividamento ou de superendividamento, não por um desejo pessoal, mas porque tiveram um problema de saúde na família, ou mesmo tiveram uma perda salarial, com perda de gratificação, ou mesmo do emprego, e até mesmo chegaram a se separar e reduziu a renda familiar. Nesse sentido, esses mutirões são destinados a quem reconhece que deve. Não é para aquele que quer contestar uma conta, é para aquele que sabe, usei, preciso pagar, e essa é a oportunidade. Então, esse é o 71º, aqui em Campina, aqui vizinho aos Correios, na antiga Faculdade de Administração da UEPB. O mutirão deve ajudar mais de 4 mil pessoas a saírem do vermelho.
Aqui em Campina Grande, especificamente, da última vez foi em torno de 4.800 consumidores ou negociações que o PROCON ele fez, né? Então é um número expressivo que demonstra a necessidade da população de atendimento. E qual a importância que você enxerga numa ação como essa organizada pelo PROCON? Olha, ela é de extrema importância, inclusive hoje de âmbito nacional. O tratamento ao consumidor endividado e superendividado é a meta de primeira linha de todo o governo federal e estadual e acredito também dos municipais, porque muitos consumidores, principalmente pós-pandemia, encontram-se em situação de endividamento. Então, essa ação promove com que o consumidor ele enxergue uma luz no fim do túnel e ele passe até a saúde, porque a saúde financeira interfere na saúde do consumidor, né? Porque vem depressão, vem angústia, vem muitas coisas que fazem com que esse consumidor, às vezes, deixe até de dormir porque está endividado. Então, promove cidadania. E como dívida muitas vezes é sinônimo de preocupação, aqui o momento para relaxar a mente também foi organizado. Nós temos aqui o corte de cabelo, massagem do SENAC, temos também a consulta gratuita SPC Serasa, além do consumidor que tem eventuais dúvidas, nós também sanaremos as dúvidas dos consumidores. Mudando de assunto, a Secretaria Municipal de Saúde está oferecendo na Policlínica do Catolé o serviço de inserção de DIU. E a gente mostra agora quem pode ter esse benefício. Oi, Dessana, boa noite para você, boa noite para todos que estão acompanhando a gente. Então, Dessana, a Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Saúde do município, está ampliando o serviço de inserção de DIU e agora passa a disponibilizar o serviço na Policlínica do bairro do Catolé. A gente conversa agora com Cristina Agre, a enfermeira responsável pelo serviço, para saber como é que as pessoas fazem para ter acesso e quais os critérios, Cristina. É muito fácil. Baixa ela aí ao seu PSF, a unidade mais próxima de saúde de sua residência e sinalizar que ela deseja a inserção do DIU. O critério, ter o cartão SUS, ser residente de Campina Grande, comparecer à unidade de saúde, ter mais de 14 anos e querer usar o método. Tá? Lá ela faz um credenciamentozinho, faz uma ficha, preenche uma ficha onde ela vai ser encaminhada. Então, logo ela seja encaminhada, ela vem para o serviço nosso para a inserção. Ela estando já elegível, estando descartada a possibilidade de gravidez, de alguma doença, de alguma contraindicação, nesse mesmo dia ela passa por uma avaliação, ela passa por uma roda de conversa, onde a gente explica tudo o que vai acontecer, como é o uso do DIU, e ela já sai com o DIU inserido. É um método contraceptivo, né, que é importante para que as mulheres elas tenham conhecimento também do seu corpo e que elas possam fazer esse uso consciente. Verdade, é um dos métodos mais eficazes que existe. A eficácia do DIU ele se equipara à eficácia de uma laqueadura tubária, então é um método 99,4% eficaz, né? É só 0,6% de falha. Isso quer dizer, de cada 1.000 mulheres, só 6 podem engravidar com o método, como também 6 vão engravidar com a laqueadura. Então, é um dos métodos mais eficazes, sem uso hormonal, porque ele não é hormonal, e de longa duração, 12 anos de efetividade e reversível. Ela desistiu, a gente retira e ela volta tudo ao que era antes. É um método totalmente reversível. E onde é que o serviço está disponível? Esse serviço está disponível já em 5 pontos em Campina Grande. O mais novo é a Policlínica do Catolé, que nós começamos essa semana passada. Mas temos na Policlínica da Zona Leste, na Policlínica da Liberdade, na Policlínica de São José da Mata, na Unidade Mista de Galante. Muito bem, a gente agradece as informações. Daniela Pimentel para o Borborema Notícias. A seguir, tem futebol aqui no Borborema Notícias, com os gols do Campeonato Paraibano. E a gente volta falando de futebol de Campeonato Paraibano, que teve muitas movimentações nesse final de semana. Quem traz tudo pra gente é Jonatas Venâncio. Olá, Dessana, e a todos vocês que nos acompanham no Borborema Notícias. Estou chegando para falar de esporte, porque neste último final de semana teve a complementação da 6ª rodada, começando pelo sábado. Serra Branca e Nacional de Patos jogaram no estádio O Amigão e empataram por 1-1. A gente vai mostrar então os lances da partida.
o time do Serra Branca, que abriu o placar ainda no primeiro tempo, após falta cobrada por Anderson Paraíba. No segundo pau, Giovanni escorou de cabeça para o Elber chegar fechando e empurrar para o fundo das redes. 1-0 Serra Branca. Mas aí, no apagar das luzes, o árbitro tinha prometido o jogo até os 51 no segundo tempo, e aos 50 minutos, após saída de jogo errada do time do Serra Branca, o time do Cariri não marcou e Jairo aproveitou, ajeitou e bateu colocado um lindo gol, um golaço no Amigão, empatando a partida no finalzinho e dando números finais ao jogo. 1 Serra Branca, 1 também para o Nacional de Patos. Indo agora para o domingo, 3 jogos decidiram aí então a 6ª rodada. Ainda aqui em Campina Grande, Campinense e CSP fizeram o duelo dos desesperados, isso porque o Campinense era o 8º colocado até então e o CSP o vice-lanterna, e a gente vai mostrar então o gol da partida para vocês. Time do CSP no ataque, após o lançamento pela esquerda, Rodriguinho recebeu no meio dos 2 zagueiros do Campinense que pararam, não acompanharam a jogada, e aí o camisa 21 do CSP saiu cara a cara com o goleiro Rodrigues e tocou sutilmente por baixo do arqueiro do Campinense, fazendo o único gol da partida. Então, dando números finais aí, 1 para o CSP, 0 para o Campinense. Campinense permanece na 8ª posição com 5 pontos e só não entrou na zona de rebaixamento porque o Atlético de Cajazeiras perdeu 13 pontos após aí a escalação irregular do jogador Pedro Bahia. Ainda cabe recurso para o Trovão Azul, mas por enquanto o Atlético de Cajazeiras está rebaixado, é o primeiro rebaixado, com menos 5 pontos até então. Indo para o sertão do estado, Souza e 13 jogaram num duelo bem melhor. O primeiro gol da partida saiu após a cobrança de escanteio de Guilherme Lucena. A zaga do Souza tirou o perigo, mas na sobra, Lucas Mineiro recebeu e bateu de fora da área. A bola foi quicando até chegar no gol do Bruno Fuso, que não conseguiu fazer a defesa. 13 abrindo o placar no sertão do estado. No segundo tempo, jogada pela direita, o Will Viana recebe após um bom passe de Guilherme Lucena. Olha ele aparecendo mais uma vez. O Will Viana leva na linha de fundo, faz o cruzamento queimando grama e Lucas Mineiro chega fechando e tocando de letra. Um golaço marcado pelo time do 13, fechando aí o placar na La Bombonera do Sertão. 13-2. Souza 0, Botafogo e Pombal jogaram no estádio José Cavalcante, também no sertão do estado, e foi um jogo muito movimentado, com muitos gols. Os gols da partida foram marcados por Wanderson e Lucas Salles pelo time do Pombal e Kiko, Pipico e Eric pelo time do Botafogo. O time do Botafogo abriu 2-0, o time do Pombal empatou a partida e o Botafogo foi lá e fez o terceiro gol com o Eric, fechando aí o placar. Um jogo de 5 gols, o jogo mais movimentado da rodada, e com isso o Botafogo se manteve na liderança. Inclusive a gente vai trazer agora para vocês a tabela detalhada do Campeonato Paraibano após a 6ª rodada. Botafogo é o líder da competição com 5 jogos, também está devendo um jogo, aí então com 13 pontos na liderança. Serra Branca em segundo com 11, Nacional de Patos em terceiro com 10 e o 13 também com um jogo a menos em quarto com 9. A gente segue então a tabela. Atlético de Cajazeiras está na lanterna, como eu já bem disse, com menos 5 pontos, então aí o último colocado. O 5º colocado é o CSP com 7 pontos. O 6º colocado é o Souza com 6 pontos. Lembrando que essas duas equipes também estão devendo jogos. O CSP contra o 13 e o Souza contra o Botafogo. O Pombal é o 7º colocado com 6 pontos e o Campinense em 8º com 5. E aí vem São Paulo Cristal em 9º na vice-lanterna com 4 pontos. E fechando o Atlético de Cajazeiras em último com menos 5 pontos. Volto com você, Dessana. E o Borborema Notícias vai ficando por aqui. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã, hein? Tô te esperando. Até lá. Boa noite.